Olá pessoal, tudo bem? Então temos aqui algumas colocações que nós vamos comentar com vocês. O José Paulo sempre gostando dos nossos vídeos, muito obrigado pelo apoio, pela força e aos demais aí que a gente não cita, tá? Fica aí o meu muito obrigado e a minha satisfação de saber que a gente está prestando aí uma boa informação para vocês. Começando aqui com o Edson, né, que tem um comentário mais curtinho. Ele diz aqui que não achava ser vantajoso o Tesouro IPCA com juros para uma carteira previdenciária. Mas eu acho que. E ele gostou da informação, muito obrigado. Eu acho, pessoal, que a gente tem que dosar a nossa mão, tá? É no percentual que nos deixa confortável, certo? Agora vamos para a pergunta do Matheus, tá? E tem uma dúvida quanto à divisão dos papéis. Entendo que é em relação à idade, mas em qual sentido? Por exemplo, tenho 26 anos. Parabéns, Matheus, por estar investindo no Tesouro Direto com essa idade maravilhosa, tá? Por que eu digo isso? Porque você tem o prazo confortável, muito confortável, aliás, para qualquer dos papéis no Tesouro Direto. Qualquer um deles você pode carregar tranquilamente. E essa é uma idade muito boa que a gente pode, entre aspas, cometer erros, tá? Por que eu digo isso, entre aspas, cometer erros? Porque não existe erro no Tesouro Direto, tá? Já vou começar assim, começar que nem o Bob Ross. Quem conhece aí o grande pintor americano Bob Ross, né? Que fez um seriado aí de pintura muito famoso nos anos 80, ele dizia assim, ó, there is no mistakes, just happy accidents. Então, quer dizer, não, nas pinturas dele ele dizia que não existia erro, apenas acidentes felizes. Então, quando a gente tem 26 anos, a gente pode fazer uma carteira só com o IPCA 45, que tá tudo bem. Por quê? Porque vai 26 anos, IPCA 45 são 24 anos, 26 mais 24, 50 anos. Porra, pelo amor de Deus, né? Pessoa com 50 anos vai receber a bolada que acumulou por 2 décadas no IPCA 45, não tem erro, não tem erro, certo? A pessoa pode investir só em prefixado, tá? Que não vai ter erro. Você vai aprender, vai fazer e tal, não vai perder dinheiro, tá? Então, assim, ó, com essa idade, você pode montar, em primeiro lugar, a carteira que você quiser, que vai dar certo. É só não fazer besteira. Qual seria a besteira, pessoal? Resgate antecipado na hora errada, tá? E até na hora certa, eu diria que é sobre o vídeo, né, do IPCA 35, né? Vocês viram ali, tinha ali vários momentos que foram, entre aspas, a hora certa de sair. E foram erros feios, tá? Sei que o vídeo de hoje de manhã é bem longo, mas vale muito a pena. Então vamos lá, mas vamos dar aqui o teórico pro Matheus e pro pessoal aí, um pouco mais jovem, né, que está começando a investir no tesouro, tá? Que vai se beneficiar muito desses conceitos, eu tenho certeza absoluta, tá? E também o pessoal aí que está na faixa dos 30, 40 anos, tá? Por exemplo, o Matheus tem 26, mas um cara aí que está com 36 ou 40, joga 10, 15 anos a mais, pega 50, vira 60 ou 65, continua muito confortável, tá? Continua muito confortável, praticamente qualquer desenho de carteira no Tesouro Direto. Então aqui, ó, entendo que é em relação à idade, mas em qual sentido? O sentido é o seguinte, como você tem uma idade bastante tenra com relação aos... E quando a gente é jovem, a gente não gosta de ser chamado de jovem, né? Fecha parênteses. Então, tá, não me levem a mal. Então assim, ó, como você tem uma idade bastante tenra com relação ao vencimento dos papéis, tá super tranquilo, seria no sentido assim, ó, de poder se arriscar. E quais são os papéis com mais risco no Tesouro Direto? Aqueles mais longos, tá? Mas assim, ó, o Tesouro IPCA principal é mais arriscado que o Tesouro IPCA que paga juros. Risco de quê, Natan? Se ficando até o vencimento não existe risco. Sim, não existe risco. Mas o risco que a gente tem é da marcação a mercado. É da gente, de repente, comprar aí um IPCA 35 a R$ 2.000 e ver o papel em um mês cair para 1.600, como aconteceu em 2020, tá? Existe esse risco, esse tipo de risco, mas ficando até o fim não tem risco porque ele continua rendendo a bola de neve, tá? O juro composto. Então assim, ó, quem tá aí na faixa etária menos de 40 anos pode investir, pessoal, com toda tranquilidade
nos papéis mais longos, pode ter a carteira predominante, pode ter, como eu falei no começo do vídeo, pode ter uma carteira só com IPCA 45. Pode. Não vai ser muito tranquilo de dormir com uma carteira dessas, né? Mas pode, tá? Pode, porque tem tempo de sobra, certo? Então é no sentido dos prazos mais longos, no sentido de poder colocar papéis que oscilam muito na carteira. Só que aí tem um problema, né? Porque quem tem menos de 40 anos, quem está na faixa dos 20 aí, tá? E investindo em papéis longos, com certeza não tem tempo de experiência, de acompanhar o mercado, de ver que essas oscilações são naturais, que elas vão e voltam, tá? Não tem tempo de ver isso. E outro problema que eu vejo também no pessoal mais novo é que o pessoal cai muito fácil no canto da sereia, tá? Nada contra, tá? Investir em coisas mais arriscadas, em coisas desconhecidas, tá? Mas a questão é a seguinte, o pessoal vai com todo o seu dinheiro para esses investimentos, e aí é um problema, tá? O pessoal não quer ir com 1% da carteira porque é muito pouco, e aí o pessoal acaba às vezes entrando de repente em investimentos novos, que são desconhecidos a longo prazo, que podem, em tese, ser muito bons, mas que a gente está navegando por mares nunca antes navegados. Essa é a grande verdade, tá? E aí você por isso não vai navegar? Não, você vai navegar. Se não tivesse ouvido as navegações, nós não estaríamos aqui hoje, não é verdade? As grandes navegações do século XV, então, 16, perdão. Então, você vê que mas como que a gente vai? A gente vai com 1% da carteira, tá? A gente não vai com toda a grana. E o pessoal mais jovem vai com toda a grana. Isso pode ser um problema, tá? Então, assim, voltando aqui aos títulos, tá? Então, o sentido é esse, de poder ter a maioria dos papéis com risco, tá? Então, você pode fazer uma carteira, assim, grande em IPCAs muito longos, tá? E deixar ali uma parte pequena com algo muito seguro, como, por exemplo, um mix entre Tesouro IPCA 26, né? E quando o Selic estiver acima de 6,5, acima de 6, vamos dizer, vamos dar um desconto aí, tá? Aí poder também investir no Tesouro Selic para deixar a carteira estável, tá? Porque isso vai ser importante. Então, por exemplo, um desenho bem bacana seria assim, ó, 70% lá nos IPCAs longos, não estou recomendando, só estou dando um exemplo para estudar, 70% nos IPCAs longos, 15% no IPCA 26 e 15% no Tesouro Selic quando a taxa chegar a 6%. Tá? Isso seria uma coisa muito boa. Tenho quase todos os papéis que estão sendo negociados hoje. Isso não tem problema, tá? Você não está fazendo besteira, tá? Porque assim, ó, eu também, eu tenho muitos papéis, tá? A questão é a seguinte, em quais prazos eu estou concentrando mais o meu investimento, tá? Não tem problema. Por exemplo, quem tem, porque o Tesouro Direto ele tem poucos papéis, né? Isso é uma verdade. Vamos só extrapolar um pouquinho para os fundos imobiliários. Tem gente que tem 40 fundos imobiliários e não tem problema nenhum, tá? E a pessoa pode, mesmo tendo 40 fundos imobiliários, ou mesmo tendo todos os papéis que o Tesouro Direto lançou desde 2015, vamos dizer, né? Vai ter lá 15, 20 papéis, não sei. A pessoa pode ainda assim estar concentrada nos seus investimentos, porque ela pode ter 70% dos investimentos em um único papel ou em um único fundo imobiliário e ter o restante, 2%, né, nos outros. E aí a pessoa tem 20 títulos, tem 40 fundos imobiliários, mas na verdade está concentrada. Então tudo isso depende da alocação, certo? Então tudo é possível, certo? Mas não controla a porcentagem de cada um e tem a impressão de estar fazendo besteira. Aí é exatamente esse o ponto. Não é besteira, tá? A besteira seria vender resgate antecipado em momento inadequado. E outra coisa que eu recomendo fortemente. Bom, antes de eu sugerir isso, deixa eu só terminar aqui esse raciocínio. De repente você ainda não traçou um plano com o qual você se sinta confortável, tá? Mas um norte é esse, certo? Deixar uma parte da carteira bem sólida, bem firme ali, que não oscila praticamente, ou que oscila muito pouco, ou que dá uma oscilação que não te preocupa, tá? Deixa ali uma pedra firme, tá? Uma raiz ali. Deixa naquilo ali, digamos 20 ou 30% da carteira. E no restante, prazos bem longos, porque você tem muito tempo, tá?
É aqui, ó. Dos que pagam juros tem o 55, o 31 pré, o 40 e o 30, do maior percentual para o menor. Então, ó, veja que intuitivamente você estava fazendo isso, você estava colocando já nos prazos mais longos. E aqui a dica mais importante desses 4 papéis aqui é o seguinte: sempre reinvista esses juros recebidos aqui, tá? Isso aqui tá uma maravilha. Isso aqui tá assim, ó, quase que uma carteira ideal, tá? Porque aí outra pessoa pode comentar, mas eu tenho pouco dinheiro, vai ficar muito pouco em cada um. Porque aqui, ó, ele tem todos os prazos de recebimento. Ele vai receber da 55, ele vai receber em maio e novembro o jurinho. Ah, mas é pouco. Não importa, gente, não importa. Começa e faz, tá? Porque aí a gente vai ter, aí ele tem o pré-31, vai ter janeiro e julho, tá? Claro que aí vai ter também a cobrança da B3, tá? Então seria bom ter um pouco mais do que o que a B3 cobra para você poder ter munição para reinvestir. E o 30 e o 40 vai receber em fevereiro e agosto. Então veja aí, ó, você vai receber, o Tesouro tem que dar mais opções para nós, tá? Para a gente poder fazer uma carteira assim para ganhar todos os meses, né? Para ter um pinga-pinga todos os meses, que nem os fundos imobiliários. Mas não tem, enfim, tá? Então, mas o nosso amigo aqui tem, ó, ele montou aqui com todos esses papéis. Então, assim, a cada momento, agora 15 de agosto, você vai receber do 30 e do 40. Então você vai ver qual que está mais interessante para reinvestir. Pode ser que a taxa, por exemplo, se a taxa do pré estiver acima de 10%, vai estar ótimo para dar uma arriscada, certo? Ah, mas de repente a taxa dos 55 vai estar em acima de 4,5, pô, aí tá fabuloso, né? Ou a taxa do 30 vai estar acima de 4, ou a taxa do 40 vai estar em 4,5. Aí você vai ter que fazer a escolha, mas reinvista sempre, tá? Não importa em qual vai reinvestir, cada um vai montar a sua estratégia do seu jeito, tá? E aí os membros do canal sabem o que eu estou fazendo aqui com relação a minhas ideias pessoais sobre esse aporte, não é nenhuma recomendação, tá? Mas a essência da coisa é o seguinte: não deixa o dinheiro parado. Coloca o dinheiro para trabalhar para você. E como é que a gente coloca o dinheiro para trabalhar para nós, pessoal? A gente coloca o dinheiro em ativos que nos pagam dinheiro e com esse dinheiro a gente bota mais para nos pagar mais no futuro e ajudar essa bola de neve a ficar cada vez maior, tá? Ainda tenho as 3 LFTs, então os 3 tesouros Selics, 24, 25 e 27, perfeito, tá? E o prefixado 26 a uma taxa boa, além das 3 NTNBs sem juros com o mesmo percentual aproximadamente. E aí, qual a sua opinião? Então, assim, ó, vê direitinho, Matheus, qual percentual tu fica confortável, tá? E pode investir mais em prazos mais longos sem medo, porque você tem tempo. Aí eu tenho certeza, tá? Que alguém vai pegar esse vídeo no futuro, aí vamos dizer que vai dar um crash, tá? No Brasil com as eleições do ano que vem, ou qualquer outro evento futuro, e vai dizer, viu? Mandou o guri investir. Guri é como a gente fala aqui no sul, né? Mas em outros locais do país eu sei que vocês falam assim também. Disse pro guri investir no IPCA 45 e agora a taxa tá 6%. Não, eu sei, vai ter esse tipo de acusação. Mas assim, ó, então vamos aqui, ó. Você vai investir sempre. Você não vai sair do jogo. Se a taxa subir para 6%, como já esteve antes de 2018, o que a gente faz? A gente vai tentar investir um pouco mais. A nossa carteira é uma construção eterna, tá? O Warren Buffett, ele investiu a vida toda, ele está com mais de 80 anos e ele continua investindo, minha gente, ele continua, tá? Um dos segredos de você montar o patrimônio e da riqueza é você não sair do jogo, tá? É você investir em coisas boas, certo? E aí o Tesouro IPCA é praticamente das melhores coisas que eu vejo no mercado financeiro atualmente, tá? É o Tesouro IPCA com toda folga aí, ganha disparado de muita coisa, tá? Em termos de segurança e de rentabilidade a longo prazo, tá? E postergação de imposto de renda e tudo ou mais, tá? E
Bem, invista em coisas boas e invista sempre, não saia do jogo, tá? Se a taxa for para 6%, não tem problema. Você vai ter, você vai ter vaquinhas leiteiras, você vai ter galinhas dos ovos de ouro que vão continuar pagando os cupons semestrais e que você vai poder aproveitar as taxas melhores no futuro. Então assim, é uma questão de alocação, tá? Sobre a alocação para quem é mais jovem, tá? Então a alocação pode ser também maior nos IPCAs principais, os que não pagam juros, tá? Mas vocês sabem, vocês já me conhecem, eu acho que todo mundo tem que ter Tesouro IPCA que paga juros e por que não o prefixado também, mas o prefixado é obrigatório reinvestir, certo? Você vai então ter aí de repente uma parcela um pouco menor. Conforme a idade for avançando, a nossa parcela fica maior nas NTNBs que pagam juros, certo? Comparativamente ao IPCA principal. A gente passa a ter menos IPCA principal e mais IPCA que paga juros conforme a nossa idade avança. Por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer, a minha idade é um segredo de Estado, tá, pessoal? Mas vamos dizer assim, que eu tenha 5.0, tá? Que eu tenha 50 aninhos fechados, tá? Eu não quero ter muito mais do que 1/3 da carteira em IPCA principal, tá? Por quê? E o meu IPCA principal, aí com 50 aninhos, poderia ser o 45? Até poderia, tá? Mas aí eu vou preferir o 35, tá? Porque vai estar num prazo confortável ainda. E, enfim, não vai ser... Por quê? Porque eu não quero ter oscilação, não quero ter dor de cabeça, tá? E eu quero ter fluxo, eu quero fluxo de caixa, lembrem disso, fluxo de caixa, tá? Mas com 20 anos, o que eu tinha que saber com 20 anos que eu não sabia? Eu tinha que saber isso que a gente está falando agora, que o tempo é a melhor coisa, o tempo é que permite que a bola de neve, os juros compostos, façam o teu patrimônio crescer. E aí você pode ter a carteira que você quiser no Tesouro, mas você vai estar sempre realimentando a carteira, reinvestindo o que você recebe de juros e fazendo mais aportes. Nunca saia do jogo. Pode acontecer o que acontecer com catástrofes no futuro, com eleição, com isso e aquilo, com não sei o que. Pode acontecer tudo. Você vai estar lá investindo, você vai estar lá com paciência e com o tempo essa carteira vai ser vencedora e você vai ter um belo patrimônio. Tá bom, pessoal? Então, para quem não tem tão pouca idade quanto o Matheus, para quem tem um pouco mais, para quem está girando aí nos 50 também, eu acho que tudo que eu falei no vídeo é válido. A gente só vai dosando os prazos, tá? Mas reinvestir cupons, continuar fazendo aportes, não sair do jogo, respeitar os prazos, não fazer resgate bobo, tá? É isso, pessoal. É isso, tá? E tempo, e paciência. Precisamos de muita paciência nos dias atuais, tá? Nós temos problemas muito sérios acontecendo aí no prazo curto e médio, que vão demandar muito esforço, muita cautela, tá? E o mercado andando de lado angustia muito, certo? Porque a gente não vê a coisa crescer, mas é aí que a gente vê quem está investindo de verdade e quem está fazendo molecagem no mercado financeiro, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.